O Via Justiça de hoje é sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Nossos convidados, o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2ª Vara de Lagoa Santa, e o advogado William Santos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Brasil tem o Dia Nacional de Combate a esses crimes sexuais contra menores, 18 de maio. Nesse dia, no ano de 1973, no Espírito Santo, o caso Araceli chocava o país. Vamos relembrar o que esta menina sofreu nas mãos dos agressores. Doutor William. Olha, foi um caso que marcou no Brasil e foi objeto, inclusive, de uma, não vou falar homenagem, mas uma relembrança dos problemas que acontecem com a criança e adolescente. Então esse dia foi marcado e através de uma lei federal, e foi um caso emblemático, inclusive, né, e eu já adianto, trouxe inclusive impunidade, que é um dos motivos que a gente já adianta, né, que possa ser um dos... Os agressores ficaram impunes? Ao final ficaram porque foram absolvidos, né? Então esse caso aconteceu em 73, foram duas pessoas que cometeram o crime. Por ser influente na região da Serra, na Grande Vitória, esse caso foi julgado e depois lá na frente foi invalidado, né, o Tribunal do Júri. Teve outro julgamento do Tribunal do Júri e eles foram absolvidos. Então isso ficou uma vergonha, foi um caso vergonhoso, pelo poderio da família à época. Sabíamos que outras tentativas, inclusive na Assembleia do Espírito Santo à época, teve uma CPI para investigar isso, né? Outras pessoas, inclusive testemunhas, foram mortas, né, com relação a isso, como consequência desse crime. E isso incomodou muito o Brasil e deu uma dinâmica muito grande e um tratamento e uma visão diferente com relação à questão da criança e do adolescente. Então foi um caso singular, o abuso sexual, foi no meio de drogas e... meio de drogas, ela foi inclusive torturada, né, teve tortura, agressão antes de morrer, né, e ao final, inclusive foi estuprada. Então ao final o que teve? Teve uma situação em que o poderio econômico, inclusive, falou mais alto. Então, acho que no Brasil foi um caso emblemático, né? E essa data é para homenagear a ela e aquelas crianças que, inclusive, são vítimas e que, às vezes, nem aparecem em alguma estatística. Doutor Carlos Alexandre, como explicar o abuso sexual de crianças e adolescentes? Quais as causas? Veja bem, tem certas coisas na humanidade que eu penso que, se a gente olhar com a luz da razão, não tem praticamente explicação. O que acontece no caso do abuso contra as crianças é que é um problema múltiplo, um problema complexo, que não tem uma causa específica. Você pode ter fatores econômicos, fatores de desagregação familiar, questões de origem social, questões ligadas à figura da mulher, muitas vezes à erotização ou à transformação da mulher em um objeto de prazer. Então, hoje, os estudos mais recentes, feitos pelos especialistas e pelos órgãos que procuram estudar esse mal, eles têm chegado à conclusão que é um problema complexo, que não se pode atribuir a causa a um fator específico. São fatores múltiplos que precisam ser tratados numa política também complexa que possa fazer frente a esse terrível mal que tem assolado a nossa sociedade. Doutor William, qual é o histórico dessa violência no mundo? Olha, primeiro, existe várias visões nisso. Alguns países, algumas questões com relação aos menores são culturais. Existem as questões políticas também, né? Nós vimos, inclusive, sabemos que no passado, não muito recente, e isso, inclusive, desenhado pela própria história, que algumas pessoas que tinham poder de liderança já tinham vinculação com relação a isso, mas que não era considerado como crime. Era como se fosse uma situação colocada e habitual na sociedade. Inclusive a criança não era considerada como pessoa ainda do ponto de vista da sociologia, né? E aí tem no passar do tempo, é claro que isso foi modificando, né? Inclusive alguns tratados internacionais, como antes, inclusive, da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é de 48, e outros a posteriori,
colocaram a questão da criança e adolescente como centro de debate das questões do mundo. E aí um negócio que eu acho interessante falar, que em 2014 o Prêmio Nobel da Paz foi dividido. Né, e tinha como foco o quê? A questão da criança e a questão de educação. A própria Malala, né, que foi vítima e defendia, por exemplo, ela é paquistanesa, inclusive muito na divisa ali de área de influência dos talibãs, né, com o Afeganistão, aquela região, e ela foi, enquanto mulher, foi perseguida porque eles não admitiam as mulheres, até hoje, isso é cultural, não admitem a mulher, inclusive, estudar. Então foi uma briga, né, uma luta, isso extravasou, né, colocou ela no cenário mundial, não só ela, mas aquilo que ela trazia e representava. E, né, e o outro prêmio Nobel? Outro prêmio Nobel também de literatura foi o mesmo sentido. É um indiano, Kaka, né, que ele inclusive faz um trabalho muito antigo na Índia com relação ao resgate das crianças no trabalho escravo, né, naquelas crianças que são exploradas do ponto de vista econômico. Então acho que são dois símbolos e muito bem ajustados pelas Nações Unidas e que em 2014 dividiram igualmente o Prêmio Nobel da Paz. Eu acho que doutor Carlos, muito... Só completando isso até que o doutor William falou, a sociedade moderna, no nosso tempo, está redescobrindo, ou melhor, está descobrindo verdadeiramente a importância e o valor da criança. E esse é exatamente o maior fator de combate a essa violência. No passado, como o doutor falou, a criança era vista como quase que um adulto. Não era um ser, não era vista como um ser em desenvolvimento e que precisava ser protegido. Por isso a razão dessa violência sexual contra a criança acompanhar toda a história da humanidade. Exatamente porque não era dado à criança a importância que ela merece. Né? Se a gente imaginar a época da escravidão, a época das guerras, imaginem quantas crianças não foram violentadas, não foram abusadas, vendidas, né, em números muito superiores aos que estão nas nossas estatísticas. Então isso é um problema grave que afeta a humanidade por todo o sempre, né, e que tem o seu cerne, a sua gênese, exatamente em não se reconhecer a criança como um ser em desenvolvimento e que tem que ser tratado proporcionalmente a esse desenvolvimento. Eu pergunto para os senhores qual que é a realidade brasileira em relação a esses abusos, em termos estatísticos, vamos dizer assim. Em termos estatísticos, não se tem ainda dados técnicos precisos. O que se tem são estimativas, né? Há órgãos especializados que falam que em torno de 30% das crianças e adolescentes do Brasil são vítimas de abuso sexual. Mas é um número alto. Altíssimo, muito, né, alto. Muito alto. Se comparado a outros crimes graves da nossa sociedade, como roubos, homicídios, são números altíssimos. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, em 2015, o abuso sexual foi a segunda maior causa de violência contra a criança, perdendo apenas para o abandono e os maus tratos. E um detalhe, nós não sabemos, mas pode até ser que o abuso sexual esteja em primeiro lugar, porque há que se considerar que ainda nos tempos de hoje, apesar de toda a informação, muitos casos ainda ficam ocultos, ainda ficam no silêncio das famílias por causa de vergonha, por causa do medo e por outros fatores. Falta de conhecimento, incapacidade do Estado de investigar todas as denúncias que ele recebe. Né? O doutor William, inclusive, fez um levantamento, né, doutor William, que o ano passado foram 42 mil denúncias, né? Isso oficiais. Oficiais. Ele diz que 100. Pois é. Aí o doutor está falando aqui que é um negócio interessante. Isso é dados oficiais, mas que não servem, por exemplo, para poder ser tão oficiais assim. É um parâmetro. Porque Exatamente. a sociedade, às vezes, desconhece aquele mecanismo de proteção, as instituições, acha que, às vezes, tem conceito tutelar que nem funciona em algumas cidades. Então, isso tudo, a falta de informação leva a esses números que não são tão corretos assim com relação à realidade. Vamos analisar mais esses números no próximo bloco? Sim. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
o Via Justiça e o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Participam do programa o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2ª Vara de Lagoa Santa, e o advogado William Santos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais. Pergunto para os senhores como esse crime acontece nas casas e fora delas, como a família pode facilitar os abusos. Mas antes, doutor William, queria que o senhor esclarecesse aqueles 43 mil, isso foi no Brasil todo, os registros pelos 100, né? Em todo o país. É o que foi coletado pelo Disque 100, Disque 100, que é ligado à Presidência da República e à antiga Secretaria de Direitos Humanos. Né? Para frente a gente não sabe o que vai ser, mas é o que tem dos dados 2014. Agora é interessante que os estados que aparecem no ranking, que mais aparecem São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Pela ordem, né? Por essa ordem. E os que menos aparecem, essa estatística dos números, são da região norte, Roraima, Amapá e tudo. Agora tem um negócio que é interessante, que quanto mais é populoso o estado, aparece mais números. Mas também a gente vai ver que a população é mais urbana. Lá no norte, o acesso, por exemplo, né, e as distâncias entre as cidades é muito mais restrito. Então pode ser que aconteça muito mais lá, sim, tá? Mas não são, e não é levado isso não entra na estatística do Disque 100. Esses números são um pouco ingratos. Não significa Verdade. que necessariamente os estados líderes da região sudeste sejam onde ocorrem o maior número de casos. Pode ser que esses dados estatísticos aqui sejam frutos da maior conscientização da população de seus direitos e da maior facilidade de denunciar. O acesso. Doutor Carlos, como que esses abusos acontecem dentro das casas e fora delas? É um fator interessante. Como o abuso sexual, normalmente, para que o criminoso ele consiga o seu fim, ele usa exatamente da prevalência da sua autoridade ou da sua força sobre a vítima, a maioria dos casos se passa exatamente dentro do núcleo familiar ou nas proximidades deste núcleo, ou seja, envolvem pessoas que convivem diretamente com a família e por conseguinte com a criança a ser abusada. Eu já estou há quase 14 anos na magistratura, eu já trabalhei por mais de uma vez com questões de abuso sexual envolvendo avós e netos, pais e filhos, padrastos e enteados, vizinhos e crianças que viviam próximas. Eu já julguei um caso de um comerciante que abusou de várias crianças, era um arraial, um distrito, em que ele abusou de várias crianças que frequentavam o seu bar. Já tive um caso de um avô, entre aspas, né, postiço, que abusou da neta, né, da enteada do filho dele. Então esses casos, na maioria das vezes, eles acontecem dentro do núcleo familiar exatamente por essa necessidade da autoridade do abusador sobre a criança. Né? Mas não quer dizer que isso é exclusivo no núcleo familiar. A prevalência é no núcleo familiar. Mas o abuso sexual ele pode ocorrer em qualquer local e das mais diversas formas. Inclusive pelo poder econômico. Também. Nós tivemos um caso que foi muito conhecido aqui em Minas, e eu atuei nele. Isso foi no final da década de 90, que foi em Pará de Minas. Foi um caso emblemático que se teve, não vou citar nomes aqui, ficou conhecido isso. E eu sou sincero, quando eu compareci ao fórum e vi aquelas garotas de 14, 15 anos, eu chorei. Eu me lembro desse Mas caso. fui abordado pelos pais. Eu ainda perguntei, mas por que isso? Eu falei assim, doutor, eu vou fazer o quê? Se a criança, se a minha filha sai de noite e volta 3 dias depois com R$100 e ajuda a custear a casa. Então eu acho que é outro fator também que está muito escondido na sociedade, que não é denunciado, né? Mas é uma questão que a questão econômica também a gente coloca nesse rol. No Brasil nós temos esse problema no turismo sexual, Verdade. que acontece muito no Nordeste, que foi uma das preocupações durante a Copa do Mundo, com a vinda de estrangeiros aqui para o nosso país, e que acontece normalmente nas cidades turísticas. É importante assim, lembrar para o telespectador, porque a gente está falando aqui de abuso e de exploração. O turismo a gente coloca nessa questão da exploração sexual, né? O que acontece é o seguinte, o conceito de abuso sexual, ele é um conceito muito amplo, né? Todas as vezes em que a criança, sem ter o poder de discernir, sem ter o poder de manifestar a sua vontade, ou não compreendendo a situação que ela é envolvida, todas as vezes que por esses fatores ela é levada a servir de gratificação sexual para outrem, isso é um abuso sexual.
Então, quer dizer, é um conceito amplo e que abarca muitas situações. Só para deixar claro. E a exploração com relação à questão do dinheiro, do valor, né, do produto. Né? Quer dizer, é a escravidão em tempos modernos direcionada à criança, não mudou nada. Exatamente. Mas na estrada a gente vê, principalmente Rio Bahia, né, que eles contam muito, aquelas já meninas... tive muitos casos de denúncias. De denúncias... Com relação àquela região, inclusive até chegando a Águas Formosas, e a cidade em particular. Caminhoneiros pagando o quê? 5, 10 reais para um... É venda do corpo, a criança se vende, inclusive os pais são sabedores na maioria, incentivam inclusive também a subsistência, porque não existe, às vezes não existe na cidade outro meio de sustento, né? Então elas vendem seu corpo, são exploradas. Por isso que há sempre campanhas de conscientização, porque é uma situação que nunca vai acabar, pode diminuir. Doutor William, esse caso de Paraty, só para deixar bem claro para o telespectador, o pai abusava das filhas? Explica melhor isso. Não, esse na verdade não era intrafamiliar. Né? Era uma situação de poderio econômico de alguém que tinha na região muita influência econômica, né, influência política. Inclusive, eu não esqueço que muitas autoridades foram arroladas em favor desse empresário como testemunhas, inclusive deputados. Então é um negócio que é vergonhoso, né? Na época eu lembro. Isso aí acabou, a pessoa teve redução, né, da pena porque tinha completado mais de 70 anos, a pena acabou sendo reduzida e caiu isso no esquecimento. Mas eu fiquei chocado com a resposta, eu lembro disso, de um dos pais com relação àquela criança sentada, né, que foi vítima de abuso e foi explorada sexualmente. Isso que o doutor William está falando, ele levanta um fator interessante, que muitas vezes a violência contra a criança, a violência sexual não é apurada, ou ela não é devidamente apurada ou denunciada, exatamente porque um dos aspectos da defesa do infrator é desmoralizar e desacreditar a criança. Desqualificar, né? Desqualificar o depoimento da criança. E em crimes sexuais, o depoimento da vítima, ele é de fundamental importância. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça de hoje com o tema Abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Participando do programa, o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2ª Vara de Lagoa Santa, e o advogado William Santos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Minas Gerais. Doutor William, o arcabouço jurídico de proteção no Brasil, o senhor acha que ele é eficiente, suficiente? Ele é suficiente de acordo com o caso colocado. Tá? Até porque fala-se muito que nós temos boas leis, mas tem que saber a interpretação dela e como as pessoas têm acesso a isso. Como é que isso é instrumentalizado, porque tem gente que nem sabe. Pergunta chega para você, meu filho aconteceu isso, isso e isso. O que eu faço? Esquece que tem prazo, né, de apresentação. Sim. Se for menor, tem que ser acompanhado pela mãe para poder começar na delegacia de polícia. Né? O Ministério Público e Conselhos Tutelares tem um papel fundamental nisso, por isso que eu acho que é necessário todos os municípios, né, ter seu conselho tutelar, inclusive ativo, tem que dar condições de funcionamento, isso é indispensável. Né? O Ministério Público, nem falo, e o próprio Poder Judiciário, que tem um papel importante nisso para poder solucionar os casos concretos. Até porque, né, um dos maiores fatores que pode contribuir para isso, fora as razões que foi colocado pelo nosso juiz aqui, conhecedor, é também a questão da impunidade. Né? A impunidade, ela reina, não por inércia do poder, dos poderes, né? Mas às vezes mesmo pela inércia das pessoas que são vítimas, que nem sabe como que faz, acha que é um problema que é resolvido ali na esquina, né, que é um problema de ordem familiar, então que a própria vítima é culpada, né, por ela ter sofrido aquela agressão. Tem isso também. Doutor Carlos, quais são as dificuldades do judiciário nesse combate? Eu acho que a primeira dificuldade do judiciário passa pela própria apuração do fato. As pessoas muitas vezes não gostam de comentar o fato, de falar o fato. Muitas vezes as próprias testemunhas do fato escondem a situação. Eu me lembro que uma vez eu trabalhei
num caso aqui de Minas Gerais, ocorrido no norte de Minas, em que o padrasto supostamente teria colocado os dois enteados para manterem relação sexual, a irmã dos meninos teria filmado e o padrasto ficou assistindo a tudo. Foi feita a instrução do processo, eu não era o juiz da causa, eu funcionei apenas como juiz deprecado, ou seja, eu apenas ouvi as pessoas envolvidas na minha comarca, porque elas estavam sob proteção, morando na comarca que eu trabalhava, o juiz da causa era lá da onde o fato se passou, e curiosamente, apesar das vítimas, da irmã, confessar todo o ocorrido, narrar com detalhes todo o ocorrido, a mãe, quando foi ouvida por mim, negou peremptoriamente o fato e defendia com vigor o seu companheiro. Por quê? Pois é, isso é uma questão curiosa, mas muitas vezes, quando a gente vai fazer um estudo da família, a própria mãe também já vivia uma situação de domínio daquele abusador, ela também já tinha uma relação perversa com ele, que até já entrava no campo da Lei Maria da Penha, e você vai puxar o histórico daquela mãe. Eu me lembro que no dia eu conversei com ela, ela contou que a mãe dela também era vítima de abusos, apanhava do pai dela. Então a gente vai vendo que tudo isso é uma situação cíclica. Há um componente de preservação da entidade familiar, as pessoas querem preservar a entidade familiar, há um componente de vergonha, porque realmente é uma situação constrangedora, principalmente quando envolve meninos, por causa daquela cultura do machismo. Então há uma vergonha, mas também há esse componente de uma violência que perpetua de geração para geração. É um ciclo vicioso. Doutor William, e as políticas públicas? O que dizer sobre elas? São necessárias, né? São necessárias desde que haja, inclusive aquilo que está no Estatuto da Criança e Adolescente, né? A prioridade ao atendimento. Exatamente. Quer dizer, isso está na lei, mas a gente sabe que tem muitos locais que não existem, por exemplo, condições de acesso ao Poder Judiciário, né? Não se tem uma defensoria pública, né? Na comarca, né? Não existe um conselho tutelar, já falei aqui, eficiente, que trabalhe de forma autônoma, né? O sistema de investigação, às vezes, não ajuda o Poder Judiciário a julgar, né? Seja na investigação, seja na perícia, seja em tudo, né? Eu não falo aqui em Minas, não. Isso se espalha pelo Brasil todo, pelas notícias que a gente tem, o convívio que a gente tem com outras pessoas que militam na área, né? Então, acho que esse sistema que foi colocado, inclusive, que existe, tá? Ele é um sistema que tem que funcionar. Eu até receio agora pelas mudanças e as questões sociais que estão colocadas agora, essa perda desses direitos, são conquistados, não podem, né, ficarem perdidos, e a gente tem essa preocupação, nós temos essa preocupação, porque o que está se vindo agora parece que é um retrocesso naquilo que foi conquistado pela sociedade. Nós não podemos deixar isso acabar, né? Eu acho pelo contrário, eu acho que é uma preocupação e obrigação do Estado, né? O Estado, quando eu falo, é município, o próprio Estado e a União, tá? Todos os órgãos envolvidos, né? Tem que ser uma situação que perpassa por todas as instituições e organismos do Estado, as ONGs, né? A Igreja Católica tem um papel fundamental nisso, né? As outras igrejas também. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Temos apenas 1 minuto, mas 20 segundos para o senhor, doutor Carlos, nas considerações finais. Eu penso que essa questão da violência contra a criança, não só a violência sexual, qualquer forma de violência, ele, além de um problema familiar e social, ele é um problema da nossa nação, porque compromete diretamente o nosso futuro, as pessoas que irão conduzir o nosso país daqui a alguns anos. E eu penso que a solução desse problema passa por um investimento concreto na família, nas estruturas sociais, nas políticas públicas, na educação e num compromisso firme de toda a sociedade. Doutor William, rapidamente. Eu acho que esse eixo, doutor, acho que tomo como minhas as palavras dele, mas eu coloco esse alerta, né? O que temos conquistado até agora, corremos risco de perder. Nós não podemos ter esse retrocesso. Pelo contrário, nós temos que avançar muito mais, né? O Estado tem que dar um instrumento para a sociedade, não só reagir, mas garantir os direitos que são constitucionais e que estão na lei, para que aquilo que está na lei seja efetivamente cumprido, porque senão não tem jeito, né? Eu acho que tem que ter um clamor social com relação a isso, respeito às instituições
e a gente saber, né, qual o papel da criança na nossa sociedade sobre a questão dos direitos dela. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.